Olá, eu sou o DJ Dolores, estou aqui com o meu amigo Renato Velho para mais uma viagem ao centro do Mangue, e o nosso tema de hoje é... Salve, Dolores! Nosso tema de hoje é Mangue e tecnologia, a parada que está no próprio termo Mangue Beat com B-E-A-T ou Mangue Beat com B-I-T. Lembra dessa discussão bizantina? Pelo que eu me lembro, era BIT, porque seria tipo as files do Mangue, né? Os arquivos do Mangue e tal. Antes da gente ouvir o nosso primeiro convidado, Alexandre Matias, qual é o teu conceito de tecnologia? Poxa, agora você me pegou. De todos os nossos entrevistados, o que para mim melhor definiu o conceito de tecnologia próximo do que eu penso é o próprio Matias. Vou deixar que ele resuma o que provavelmente eu definiria. Tecnologia, para mim, é ferramenta. Tecnologia não tem nada a ver com computador diretamente. A gente confunde alta tecnologia, foi um termo criado a partir dos anos 50, quando os computadores começaram a sair dos laboratórios, para designar essa tecnologia digital. Mas fazer fogo é tecnologia, fazer uma cadeira é tecnologia, é o que nos separa da maioria dos outros animais. Tem alguns animais que também têm suas tecnologias. Está aí o João de Barro fazendo sua casinha até hoje. Mas a gente não só faz uma determinada ferramenta para uma determinada situação, como a gente cria ferramentas o tempo todo para lidar com situações que estão nos ameaçando. Pensando especificamente em tecnologia voltada para a música, de fato, o raciocínio de Matias faz bastante sentido, porque se a gente volta no tempo, imagina, você fazer um tambor, você pensar, não descobrir, mas você pesquisar durante anos, qual a melhor madeira para fazer o tambor, por que aquele formato redondo, por que usar couro e não outro material, sabe? Você tem uma série de descobertas que significam bastante avanço e utilização de conhecimentos. Quando você pega um instrumento como um piano, você pensou quanta tecnologia está envolvida ali no piano? Quanto a humanidade precisou envelhecer, viver, até entender os princípios que movem um instrumento como um piano ou como um violão. E eu acho que naquele momento que a gente viveu ali o Mangue Beat, no começo da década de 90, a tecnologia também tinha uma representação que ia além dessa ideia funcional de ser uma ferramenta, de ser o domínio de um certo conhecimento e tal. Mas eu acho que a tecnologia, assim como a música, também era uma espécie de janela para o resto do mundo, né? E talvez por isso fosse uma coisa tão importante na afirmação das primeiras bandas, ou mesmo do material que eu produzia graficamente. E eu acho que ali naquele final dos anos 80, início dos 90, era um desses tempos especiais onde parecia que a tecnologia começava a se acelerar, especialmente a tecnologia voltada para a produção da música, né? Você tem um barateamento de instrumentos eletrônicos, o sampler começa a ficar mais presente na música, e eu acho engraçado como tudo isso interessava muito a gente. A tecnologia estava presente nessa parte, nesse aspecto da produção da música, começava a aparecer lá fora, mas, ao mesmo tempo, a gente aqui vivia uma situação de bastante precariedade no acesso a essa tecnologia, né? Tem uma discrepância entre o que a gente sonhava ou se interessava e o que a gente tinha acesso. Eu acho que é bacana, que é mais ou menos isso que o Hilton Lacerda aborda no próximo papo que a gente traz aqui no Viagem ao Centro do Mangue. Digamos que no primeiro momento de formatação de ideias em relação aos suportes que você usa, os suportes eles sempre estavam abaixo das suas ideias. Você imagina as imagens que você está elaborando na sua cabeça de determinada maneira, mas os equipamentos que você tem, eles não te dão essa imagem exatamente como é. Então, as imagens de uma TIC, elas não dão para você o resultado que você gostaria de ter daquelas imagens que você vê. É uma diferença muito brutal, né? Que você vê um filme, sabe, de Joe Dante no cinema e vê um filme que você está fazendo ali em uma TIC. Por quê? Porque existe um diferencial de leitura, de pontos, que é muito grande. Mas, se naquele momento a gente fosse levado a acreditar que a linguagem de uma TIC era uma linguagem própria, como, por exemplo, hoje se faz,
Mas se a gente soubesse, por exemplo, que a linguagem tinha que estar atrelada àquele tipo de equipamento, talvez aquilo tivesse sido muito mais eficiente. Glauber Rocha já falava, você sabe, que os suportes importavam muito pouco, desde que as ideias estivessem dentro dele. É irônico que provavelmente Chico Science morreu sem um endereço de e-mail. Isso. Pois é. O 04, apesar de tantos chips, ele nunca se tornou realmente um usuário das possibilidades do software de fazer música, né? Eu, por acaso, eu uso computadores desde que sou adolescente, porque estudei programação e, mais tarde, tive a oportunidade de usar um computador multimídia na década de 80 ainda, bem antes da popularização dos PCs. E foi por causa desse computador multimídia que eu comecei a fazer música programada e também a fazer os primeiros trabalhos com Hilton. E era um computador que gerava imagem de baixa resolução, 640 por 480, o que explica a nossa sede de querer mais, porque era uma ferramenta que ainda não nos oferecia todas as possibilidades que nossas criações pediam. Eu tive o primeiro contato com o computador, acho que em 80, 81, porque eu passei em engenharia em segunda entrada, fiquei com o primeiro semestre todo livre e resolvi arrumar um emprego para passar o tempo e consegui descolar um emprego no Banorte, na seção de computação do Banorte. E era uma época ainda onde os computadores eram aquelas máquinas enormes, sabe, aquele computador pré-histórico mesmo. E foi uma experiência traumática. Eu acho que eu só fui um dia ou dois e desisti e só vinha ter um PC no final da década de 90. Então, era engraçado, porque essa experiência tua de ter acesso a um computador no trabalho, o próprio Mabuse era outro cara da galera que tinha computador, mas isso era raro, né? Como você falou também, um Chico provavelmente morreu sem ter talvez um e-mail, assim. E eu acho que isso se refletia também até nas incursões da galera daquele núcleo base quando tentava fazer música. O Bolton Radio foi bem marcante, porque era um projeto muito aberto, que qualquer um podia fazer parte, né? Ficava dentro do quarto de Mabuse, ele tinha um XP mono, que ele gravava as sessões, e os instrumentos eram tipo um baixo, uma guitarra e uma bateria de dedo. Uma bateria de dedo é o seguinte, era uma coisa bem pequenininha assim, que você fazia o aterramento no seu dedo, num dedo, você segurava e você tocava. Você não programava, então você tocava em tempo real. E aí tem alguns dos primeiros esboços de Chico Science e Nação Zumbi foram feitos desse jeito. Quando Stella Campos chegou aqui, que ela trouxe um teclado gigante, o teclado era programável, ele não sampleava, mas ele tinha timbres assim que soavam muito sintéticos, muito inovadores para aquele momento. E naquele tempo, o meu teclado realmente era high-tech. Eu me lembro do Otto ir na minha casa para programar, antes de fazer o disco dele e tudo, gravar umas baterias lá no meu teclado com o dedinho assim. Eu me lembro de emprestar esse teclado para o Lúcio Maia, para todo mundo. Gente, não era, assim, eu nem sabia fazer tudo isso. O próprio você, né, Helder, J. Dolores, como a gente fazia, era um negócio muito tosco, né? A gente achava que fazia música eletrônica só fazendo teclado. E no final, eu vou te dizer, era uma experiência muito legal, sabe? Depois, com o tempo, né, você vai incluindo, né, na sua trajetória aí, os programas, as coisas, você vai sofisticando, né? Eu tinha um MSX, né, aquele computador 8 bits. No MSX tinha um chip de áudio mono, que hoje em dia é super badalado, assim, a galera vende caríssimo. A galera pirateia a porra do chip, assim, na Ásia, fazem um muito ruim e bota a serigrafia em cima. E a gente pegava e ligava era mono mesmo o computador, tinha um cabo só, a gente ligava em um monte de pedal e fazia o que a gente entendia que era o acid house, por exemplo. Por outro lado, a gente está falando de uma questão prática, que é a busca de você achar o seu instrumento. Então, quando eu comprei um PC, um 286, imediatamente eu tinha um álbum pronto. E esse material foi usado por Kleber Mendonça Filho no primeiro filme dele, que se chamava Enjaulado.
ideias acumuladas, esperando que achasse aquele instrumento adequado que concretizasse minhas ideias musicais, e foi no PC que eu me descobri. O PC foi minha guitarra, o PC foi meu tambor, né, para a gente pegar essa imagem de um instrumento fundamental, básico, seminal. Por outro lado, a maneira da gente consumir música ainda era presa ao modelo antigo, a gente ouvia disco em vinil, em fita cassete, a maneira como o Mangue Beat foi exportado para outras cidades ainda era preso ao release, boa parte das pessoas que conheceram o Mangue, Chico Science, o Mundo Livre, no eixo Rio-São Paulo, por exemplo, teve contato com o som ou com as ideias via revistas, não tinha nada disso de sites, blogs, era realmente um mundo pré-internet. E especificamente no que diz respeito ao Mangue Beat, a cena original, se a questão do suporte tecnológico é um ponto de virada, né? Por mais que a mídia digital já existisse na época, eu não baixei MP3 da Nação Zumbi, eu não baixei MP3 do Mundo Livre, né? O Mundo Livre e a Nação lançaram sempre CDs por gravadoras, umas grandes, outras menores, mas sempre tiveram dentro de um formato que, tipo, tirando a entrada do CD na história, é um formato que existe desde os anos 50. Só que, ao colocar a tecnologia dentro da discussão, abriu-se, e aí, naquele momento ali dos anos 90, à medida que a internet estava se popularizando, e depois o MP3, abriu-se essa discussão que, tipo, a arte pode ser distribuída, a arte pode ser para todo mundo. Por exemplo, você vai pegar 10 anos depois, vem o Mombojó. E o Mombojó aparece já com a lógica do Creative Commons, colocando o disco para download, sabe que o objeto disco é importante, mas também a música existe para além disso. Então, o Mangue Beat meio que pavimentou o caminho para as próximas gerações lidarem bem com a tecnologia. No início dos 90, tinha uma abordagem da tecnologia mais positiva, né? A tecnologia como uma ferramenta para expandir a mente. Você tem quase uma onda neopsicodélica, lembra? Que se reflete até nos cartazes das festas com fractais, né? Todo aquele discurso da teoria do caos e tal, que meio ia de encontro a uma pegada mais cinzenta, mais 1984, que tinha dominado a década de 80. A primeira capa da Lama ao Caos, ela tenta soar mais high-tech do que ela de fato era. Eu montei aquele material com xerox, cortando os pedaços para colorir e tal. E o objetivo era tentar fazer com que parecesse que a gente estava usando algum software avançado, que havia muita intervenção nas imagens, mas de fato ainda era um troço bastante manual. Você já passou por mim? Uma das bandas que melhor entendeu essa abordagem inicial do Mangue Beat em relação à tecnologia é o Baiana System. E eles são capazes de desenvolver as ideias musicais deles usando uma tecnologia que a Nação, por exemplo, não tinha naquele acesso naquela metade inicial dos 90. O Baiana System vem dessa coisa de ser uma guitarra baiana com sound system, né? Então, se pensar um sound system enquanto bases, enquanto se poderia usar bases e referências que se tenha, e a partir dali ficar brincando, ficar improvisando, ter essa liberdade que tinha, no nosso entender, tanto a ver com o sound system em si, com aquela linguagem ali de ter, ou seja, um toaster, ou seja, instrumentos, ou seja, o que for, com o trio elétrico, enquanto uma tecnologia real, assim, que o trio elétrico, quando surge, ele era uma tecnologia que ditava como o carnaval mudava, porque era um sound system ambulante, né? Sound system que ia mudando e que isso ia se transformando nas ruas, isso intervia diretamente na forma da rua estar, né? Que você podia sair com aquilo, né? Tanto é que os emblemáticos ali de Moraes está cantando, do Novos Baianos
pós ali, início, meados da década de 70, querer estar num trio e colocar aquela coisa mais forte em cima de um trio, isso é um uso da tecnologia que se tinha dessa forma, né? Então, isso foi influenciando na música, isso influenciando o jeito que você toca, e na estética disso, né? Os trios tocavam, quando era só instrumental, o trio tinha bases ali, né? Com a percussão ficava embaixo, tocava muito tempo, e em cima disso tocava-se várias músicas, os frevos pernambucanos como uma primeira influência, e música clássica, e música de São João, e choro, tudo tocado em cima daquilo. Então, quando a gente consegue ter, aos poucos, essa tecnologia, que é o quê? Usar essas bases de referência e poder reproduzir isso ao vivo, e reproduzir isso na forma de como a gente compunha as músicas, isso intervém direto na forma que você canta e que você faz, né? Quando o Baiana surge, eles surgem bastante influenciados pela cena jamaicana eletrônica, né? O dancehall, ragamuffin e tal, e daí é o tipo a cultura do sound system, né? Sound system, do bass e tal. Então, é um tipo de gênero que já incorporava em sua natureza, em sua origem, a ideia de programação, né? O disco no Brasil privilegiava os médios e agudos, né? O grave era muito difícil, talvez só as produções de funk carioca tinham esse cuidado com o grave naquela metade inicial dos 90, do hip-hop, então iniciante, talvez, em São Paulo. Tem várias coisas que envolvem isso, essa ideia de um desenho de som, porque não é só a ferramenta que é capaz de gerar um sub-bass, né? Você tem essa ferramenta na natureza, assim, você consegue obter de maneira orgânica várias frequências muito, muito baixas. A questão também é que você não tinha equipamentos para reproduzir, então, se você botasse um bass muito, muito, uma frequência lá embaixo, você também não tinha como ouvir isso em casa, você não tinha headphones como você tem hoje em dia. Hoje em dia você tem linhas de headphone que leem que são feitos para lerem as frequências muito, muito baixas com extrema perfeição. E tudo isso daí, né, o jeito de produzir, o jeito que você ouve, acaba desenhando o jeito que você compõe, o jeito que você pensa a música, o jeito que você produz, né, uma série de coisas em torno da criação. Computadores fazem arte, artistas fazem dinheiro. Computadores fazem arte, artistas fazem dinheiro. Eu discordo. Eu acho que funciona como frase de efeito, mas tem também muito essa noção, e eu acho que a gente está sendo confrontado, especificamente agora na quarentena também, mas mais nesse século, com essa noção do que é um artista, né? Porque essa crítica é muito, o artista, o cara que está na gravadora, o cara que tem alguém bancando, o artista como celebridade, o artista como popstar. E a arte é uma coisa que é inerente ao ser humano, né? A gente estava falando de tecnologia, a tecnologia e a arte estão muito próximas umas da outra, né? Então, computadores fazem arte, sozinhos eles não fazem. Eles precisam ter um ser humano ali para fazer arte. Se eles fazem uma coisa parecida com arte, a gente tem que dar outro nome para isso, porque a arte é uma expressão especialmente humana. E a gente está descobrindo, nesse século, né, com a popularização da internet, que qualquer um pode, das tecnologias digitais como um todo, qualquer um pode ser artista, né? Que é uma coisa que tipo todo mundo sempre soube. Só que é isso, eu tenho um celular, eu posso tirar umas fotos, então eu posso me dizer um fotógrafo? Pode, sabe? Eu tenho um GarageBand em casa, vou juntar uns amigos para fazer um som e sou um artista? Sou um artista, não preciso ter um aval de uma gravadora, de um crítico para falar, nossa, esse cara agora está pronto para o mercado. Eu acompanhei, cara, todo essa mudança, cara, esse surgimento da nova tecnologia, cara, e eu acho que foi para muito melhor, assim, foi para facilitar e para tornar a parada muito democrática, assim, tipo, qualquer pessoa pode gravar seu próprio disco em casa, sem dever qualidade nenhuma para ninguém. Obviamente, se você tem uma estrutura incrível para gravar um disco, é diferente de você gravar na sua casa, porém as suas ideias vão estar lá, né? E nem sempre um grande som, um grande estúdio, uma grande mesa é responsável assim, por uma grande ideia. Então, eu acho que a tecnologia facilitou muito, tornou muito popular a condição de você gravar um disco ou você produzir
dentro de casa, né? Então, para quem tem uma metodologia de criação, cara, se tornou um diferencial muito grande, assim. Eu nem nos meus sonhos mais delirantes imaginava viver num mundo onde a música praticamente ficaria desmaterializada, vivendo em nuvens, etc. E eu ia ter acesso a mais música num clique do que a música armazenada, sei lá, na Biblioteca do Congresso. Então, realmente é um panorama bastante diferente, tanto na parte de circulação, ficou muito mais fácil você ter acesso à música, como na fase de produção, porque hoje em dia todo mundo produz músicas no seu quarto, né? Eu estava vendo como isso tem se refletido até numa matéria há pouco sobre como a predominância nas paradas de sucesso de artistas individuais. As bandas se extinguindo e os artistas individuais se firmando, um pouco pela influência do hip hop, de seus derivados, mas também por essa facilitação na feitura da música no próprio quarto. De fato, é uma revolução muito grande, mas em termos de business, eu acho que, de alguma forma, a gente ainda não tem uma certa justiça com quem produz música, com os artistas, porque a distribuição de streaming ela é super fácil, é super democrática, vamos usar esse termo, mas ela não paga bem, talvez ela pague pior ainda do que as gravadoras pagavam aos artistas, né? Quando o Fred coloca uma placa de computador no cavaquinho, ele consegue traduzir materialmente o que é aquela tecnologia. Isso não dá para fazer mais. Por mais que você consiga, sei lá, usar um celular para fazer a mesma coisa, a tecnologia... A gente tinha nessa época, começo dos anos 90, a gente tinha uma ideia de que a gente ia entrar no ciberespaço, que era um espaço completamente novo que a gente ia habitar. Toda aquela ideia do Second Life. Né? Tá aqui um mundo à parte, você entrou ali, sabe? Enfim, quantos filmes de ficção científica a gente não viu sobre isso? E o que a gente viu foi justamente o contrário, né? Foi o ciberespaço vazando para a realidade. Então, esses signos que antes eram fáceis de identificar, hoje eles são ícones de aplicativos, saca? Quando a gente fala do Spotify, a gente não tem um Spotify palpável, a gente tem aquela bolinha verde. Quando a gente está falando do Google, como é que a gente prega o Google na guitarra? Hoje eu estava vendo um cartoon que me fez rir de verdade, assim, porque era tipo um cara mais velho apresentando uma estante cheia de discos, dizendo: aqui eu tenho 4.000 discos de vinil. E aí um moleque tá com pendrive assim, fala: toma mais 10.000. Então, a música foi completamente desmaterializada, né? De início eu fiquei fascinado com aquilo. Depois começou um pouco a me incomodar, não exatamente incomodar, mas você tem um acesso a uma quantidade tão grande de música feita no presente, e também você tem acesso a praticamente tudo que foi gravado no passado da humanidade, quase tudo, né, nesse século e algumas décadas de música gravada, que eu não sei se isso ajudou também a tirar um pouco não quero usar esse termo descapitalizar, porque parece só uma abordagem econômica, mas tirar o impacto da música, assim, deixou a música mais comum, mais prosaica. Não sei se isso acabou prejudicando o significado, a potência da música, ou se isso é só uma divagação de um senhor de quase 60 anos, saudoso de outros tempos. Diante de uma disputa tão acirrada, você não tem essa ideia de que, se sua música for boa, ela vai chegar até as pessoas. Eu acho que a grande questão para quem faz música é como chegar até alguém que gosta da sua música. Porque eu acredito que existe alguém no planeta que vai gostar da tua música. O problema é fazer essa ponte. E as plataformas de streaming, elas não necessariamente se empenham para construir essas pontes. Ao contrário, é um business tão grande que já existe alguns ensaios de produção de música popular através da inteligência artificial, o que significaria que uma plataforma de streaming ela vai produzir a própria música, ela vai ser dona do fonograma, ela vai ser dona da criação, porque ela possui o software que cria aquela música e executa também.
Então ela domina todo o processo. E por que ela precisaria de um músico produzindo com quem ela teria que dividir dinheiro? Claro. Então a gente volta à máxima também definida por Chico Science sobre o de baixo, o de cima sobe e o de baixo desce sempre, porque talvez isso seja uma regra da humanidade que a gente tenta quebrar em vários momentos da história, mas ela parece ser indestrutível. Duas coisas para mim marcaram o fim dessa utopia, certo? Uma das coisas são os smartphones com as grandes plataformas lá de aplicativo. A lógica do aplicativo praticamente mata a produção de software alternativo. E porque você sempre tem que estar mandando o que você faz ou para o Google ou para a Apple, para ser aprovado. Assim. Isso aí é uma bronca, porque, por outro lado, se fala muito de uma inclusão digital por meio dos celulares. É verdade. Foi feita a grande inclusão digital foi por aí. Mas todo mundo vira o tal do usuário, né? Aquela metáfora horrorosa, mas é o usuário. Então, aquela sua possibilidade de produção vai sendo cada vez mais podada. E aí entrou outro conceito, que é a rede social, né? Que, mais uma vez, a rede social, por um lado, coloca um monte de gente dentro da internet, tipo, a minha mãe vive encontrando amigas do colégio por causa da rede social. Só que, por outro lado, não é mais a internet. É um espaço completamente privado, né? O mais interessante é isso. A gente diz assim, surgiu a internet, pronto, agora vamos viver no reino das vozes individuais, cada indivíduo vai poder dizer o que quer, baixar o que quer, escrever o que quer, ler o que quer, não sei o que lá. Num certo sentido, tem isso também, e num certo sentido, foi esse o espírito do tempo. Agora, o interessante é que nós vivemos numa sociedade verticalizada. Existe um poder de cima para baixo, sugando o que vem de baixo para utilizar em cima para empurrar mais para baixo ainda os que estão produzindo, inclusive, as novas soluções. Então, enquanto a sociedade for verticalizada dessa maneira, toda nova tecnologia que surgir embaixo vai ser sugada para cima e vai ser reaproveitada pelo poder, porque a sociedade continua verticalizada. Então, se você inventar amanhã uma nova forma de dinheiro, essa nova forma de dinheiro vai começar a ser usada por quem não tem dinheiro, pelos pobres, pelos fudidos, pelos caras iguais a gente. Mas se isso começar a dar um resultado muito grande, ela vai parar na mão de quem? Vai parar na mão dos bancos, vai parar na mão dos banqueiros, vai parar na mão das entidades financeiras do mundo, que são as forças que detêm o monopólio do dinheiro. Então, toda tecnologia, toda ideia nova, enquanto a sociedade for verticalizada desse jeito, vai ser sugada pelo andar de cima para ajudar a massacrar o andar de baixo. Pois é, grande Braulio Tavares, grande escritor, grande letrista, grande tradutor, um homem dos livros, apegado aos livros, como ele faz questão de sempre reafirmar, e que, entre outros feitos, foi o responsável pela escrita do verbete Afrociberdelia, que está embutido no encarte do segundo disco de Chico Science e Nação Zumbi, o Afrociberdelia. Não é isso, Dolores? Isso mesmo, mas vamos lembrar que quem criou esse termo foi o outro escritor pernambucano, chamado Paulo Santos de Oliveira. Na época, ele era próximo à turma, via Mabuse, né? E eu acho que Chico, com aquele dom que ele tinha de colher boas ideias, ele acabou tomando para si esse nome daí. O Braulio foi apresentado a Chico por Lenine. Quando ele foi escrever esse texto a pedido de Chico Science, ele cita várias coisas, ele mostra lá todo o seu humor e conhecimento, e ele fala de um livro que, durante muito tempo, todo mundo duvidou da existência desse livro. Eu pensava que esse livro era um livro fictício, porque eu sabia que Braulio era gostava muito de Jorge Luis Borges, né? Que sempre constrói contos, textos cheios de citações falsas, né?
remete a falsos livros, falsos autores. Então, eu pensei que o The Embedded era também um livro fictício. E ele, no depoimento, que a gente vai colocar daqui a pouco, ele conta para a gente, fala sobre esse livro. É engraçado, porque vale a pena, a gente fez um programa em cima da discoteca básica, mas eu podia preparar um sobre a biblioteca básica do Mangue Beat, e teria alguns volumes de ficção científica. Esse, com certeza, vou lembrar também de um livro que foi muito influente, especialmente no mundo livre, que é o 1984, do George Orwell, né? É um livro que, se a gente for olhar as letras mais antigas do mundo do livre, de vez em quando você vai encontrar alguma menção ao 1984, um disco que o Zero fez muita música, algumas que nem foram gravadas pelo mundo livre, mas, enfim, uma grande influência na maneira de pensar de 04. Mas passo a bola para você falar um pouco mais do The Embedded. Sobre 04, então, eu também lembraria do livro de Carol Chessman, que gerou Homero Junk. E Chico Science, a partir da leitura de Josué de Castro, também construiu algumas das melhores letras da Nação Zumbi. Ou seja, o Mangue Beat também é letrado. Vamos ficar, então, com Braulio Tavares. Ele mata a cobra e mostra o livro em nossa biblioteca básica. Eu fiz uma citação que era de um livro que, na época, eu estava relendo, que é um dos livros que eu mais gosto, é um livro de ficção científica muito obscuro. Pouca gente eu conheço que leu esse livro. Aí eu até peguei ele, que a gente ia falar hoje, eu botei aqui do lado. Então, ele está citado, é um livro de Ian Watson, The Embedding. Nem o pessoal da ficção científica conhece, mas isso é considerado por um crítico que eu admiro muito, que é o Peter Nichols, o grande romance de ficção científica, onde a ciência da ficção científica é a linguística. É o pensamento humano revelado através da linguagem humana. Então, o que é que esse livro conta? É uma história sobre antropólogos que tem 3 focos. Um conjunto de antropólogos e psicólogos na Inglaterra que tem um laboratório onde eles estão pegando crianças pequenas e fazendo experiências de pensamento, de percepção, botando óculos, que a criança vê as imagens de cabeça para baixo, mas tem que se orientar no mundo como se visse assim. Um monte de coisas, de experiências da psicologia aplicada, e eles estão aplicando nessas crianças, para ver em que adultos elas vão se transformar. Uma experiência meio faustiana, meio maquiavélica, mas isso está acontecendo lá na Inglaterra. O segundo foco narrativo do livro, uma tribo do Amazonas, narrada pelo ponto de vista de um antropólogo francês, que é amigo desses psicólogos da Inglaterra, e tem as cartas de uns para outros ao longo do livro todo. E esse cara descobre uma tribo de índios brasileiros na Amazônia que desenvolveu um tipo de linguagem que produz estados alterados de consciência também. E eles têm mais a Jurema, tem mais um não sei o quê, e tem mais um não sei o quê. E essa tribo está ameaçada de ser extinta porque eles se recusam a sair do lugar deles, e o governo brasileiro vai construir uma grande represa que vai destruir aquilo tudo. E o terceiro foco da narrativa é uma nave alienígena que se aproxima da Terra e desce uma nave pequena para fazer contato com os terrestres, porque eles querem aprender as linguagens terrestres, porque eles estão com uma crise lá que não vem ao caso, que só pode ser resolvida através de linguagem, e eles saíram estudando pela Via Láctea e acharam que as linguagens da Terra são as que mais se aproximam dos processos básicos do pensamento e da consciência, mais do que em qualquer outro planeta da galáxia. Ou seja, nós somos uma mina de ouro para eles. Eles são os antropólogos de lá que vêm estudar as nossas linguagens, e o nosso antropólogo francês está estudando a linguagem dos índios brasileiros. The Embedding significa justamente é um termo de difícil tradução, porque o verbo to embed em inglês significa incrustar uma coisa dentro de outra, plantar uma coisa, enxertar uma coisa dentro de outra. Então eles falam o tempo todo de embedded languages, linguagens ou formas de expressão que estão incrustadas dentro de uma outra. É isso aí, estamos chegando ao final de mais um episódio da sua viagem ao centro do Mangue, websérie e podcast em 6 episódios, sempre fazendo a conexão entre os primórdios do Mangue Beat
e temas básicos da história do movimento que continuam presentes na atualidade. Faço aqui minhas despedidas. Tchau, queridos espectadores e queridos ouvintes, e passo a bola para Dolores. Mais uma viagem ao centro do Mangue, sim. Terra, espero que você participe das outras. Você pode ouvir em podcast, você pode ver aqui os vídeos que estão disponíveis gratuitamente no nosso canal do YouTube. E até a próxima, Renato L. Lembrando que a viagem ao centro do Mangue só é possível graças à lei Aldir Blanc, o que me faz agradecer a deputada Benedita da Silva. Valeu, grande Bené. Salve, Bené. Valeu mesmo. Até a próxima.